então que ele não podia financiar. Só que ele esquece que o presidente do conselho da empresa era o maior acionista pessoa física da Petrobras. Então foi uma retaliação política que teve tanto a mim quanto ao deputado Eduardo Cunha, apesar dele não ser sócio do empreendimento e não ter nada a ver com o empreendimento. Então, a tal conta corrente, que nós vamos tratar mais à frente, mas a tal conta corrente que você disse ter com o Eduardo, nesse período aí também não existia. Pode ter tido algum outro lançamento aí passado, mas não tinha nada que seja expressivo. Tá. E os encontros que você mencionou, que toda segunda-feira vocês se encontravam, salvo engano, é isso? Às vezes segunda, às vezes terça, nesse período aí, continuaram a ter. Continuaram encontrando. Porque a imprensa chegou a falar em 780 vezes. Não, fui eu que fiz a conta, porque eu fiz 52 semanas por ano, fiz 14 anos vezes 52, deu essa conta aí de 750 e poucos encontros por ano no mínimo, né? Porque tinha semana que eu encontrava com ele mais de uma vez. Tinha semana que eu chegava em Brasília na terça, ia embora na quinta-feira, encontrava com ele na terça, encontrava na quarta, encontrava na quinta. Tinha semanas que eu encontrava com ele no fim de semana, tinha que ele me pedia para ir ao Rio para encontrar com ele no fim de semana, porque ele durante o fim de semana também trabalhava. Então, eu fiz uma conta aí, 752, é uma conta aproximada, né? Esses encontros semanais de vocês aí, segundas-feiras, então eram em São Paulo, era no Rio, era em Brasília, onde que era isso? Tinha encontros que eram no Rio de Janeiro, tinha encontros que eram em São Paulo e tinha encontros que eram em Brasília. Quando era em Brasília não eram as segundas-feiras, eram as terças-feiras. Ele vinha para Brasília que dia, você sabe? Normalmente ele vinha na terça-feira ou na segunda noite. Que eu me recorde é isso. Eu estou perguntando isso até pensando no Fábio Cleto, que ele falou que tinha lá os cafés da manhã às 7 horas toda terça, e você mesmo falou que isso não existia. Eu falei que de vez em quando eu devia ter, eu podia ter, tal, que você até chegou a participar de alguns cafés nas terças que ele não estava, então estou só querendo contextualizar isso. Eu afirmei que eu já tive café da manhã com o presidente Eduardo Cunha na residência oficial da Câmara, não foi mais de uma vez às terças-feiras, e o Fábio Cleto não estava presente. Você falou também que essa relação com o Eduardo veio até surgir a desconfiança de delação e aí vocês teriam parado de se falar. Estou enganado ou foi isso mesmo? Eu falei que ele tem um amigo dele que deu uma informação para ele que eu estaria fazendo delação premiada, e na realidade eu não estava fazendo delação premiada, e ele com toda a razão ficou receoso. Aí me bloqueou naquele programa VIC, que é o programa que a gente se falava. E aí, a partir daí, todo o contato que eu tive com ele foi através de um advogado que chama Marcos Joaquim Gonçalves. Isso foi quando, mais ou menos? Eu tive busca e apreensão em dezembro. Em janeiro, eu tive na casa dele, quando ele me falou que estava com problema de aneurisma. Acho que mais ou menos fevereiro, março, parou por aí. Fevereiro de 2016. Além desses contatos que você falou aí do Marco Joaquim, você pediu para alguém procurá-lo, falar sobre delação, enfim, dizer que você estava partindo para o caminho de delação? Não. Tentar eventualmente fazer conjunto, alguma coisa desse tipo? Não, até porque eu tenho um advogado que é meu advogado no Mato Grosso, como o senhor é advogado constituído por ele, e o senhor é parceiro do meu advogado no Mato Grosso, que é o Dr. Kleber Lopes, que é parceiro dele. Não, o senhor fez a delação junto com ele do Simval. Ele é advogado do Simval e o senhor é advogado do Simval também. Não, o Kleber que é você está enganando. O Kleber é advogado do Simval. Sim. Kleber Lopes, aqui de Brasília? Não, o Kleber lá do Mato Grosso. Que tem o Dalto e tem o... Você está falando do Val. Do Valber. O senhor... não tem nada a ver com isso aqui. Bom, não tem nada a ver com esse processo, mas ele é advogado do Simval, o senhor que fez a delação do Simval, ele é advogado criminalista do Simval. Se eu tivesse que ter algum contato com o senhor propondo algum tipo de delação em conjunto, eu faria pelo Valber, que já foi meu advogado, ou pelo Dalto, que é meu advogado constituído no Mato Grosso. Mas só para deixar claro, nessa época eu nem conhecia o Valber e eu nem era advogado do Eduardo. Só para isso aí que você está falando, só para a gente deixar bem claro aqui, para não ter... Como o senhor não era advogado do Eduardo, se coincidiu a época do senhor fazer a delação do Simval com a época que o senhor assumiu a delação... O Eduardo eu assumi poucos meses atrás.
aqui no meio desse processo. E quando acabou a delação do Simval foi há poucos meses atrás também. A delação do Simval foi homologada agora, mas foi mais de um ano. Então, mas quando homologado, o senhor acompanhou todo esse processo até a homologação. Então o senhor era advogado dele. Só para deixar claro. Isso aí, essa questão aí... Não, para deixar claro, porque parece que... Mas aí não. Acho que é importante ficarmos no ponto. Porque parece que eu quis me aproximar. Eu estou falando que se eu quisesse me aproximar, eu teria como me aproximar de outra maneira que não fosse essa. Eu só fiz uma pergunta objetiva se você de alguma forma tentou. Por mim, eu sei que você não tentou. Então, eu estou absolutamente tranquilo. E nem eu tenho para falar que o senhor tentou fazer qualquer tipo de aproximação comigo a fim de fazer delação em conjunto. Nunca tive essa proposta por parte do senhor. Obrigado por deixar claro. Vamos lá, passando por Fábio Cleto, tá? Você falou que ele, para usar a expressão, se eu não me engano, você falou que ele saiu do Itaú conhecido como ladrão por conta de envolvimento com Inside Information, né? Desde quando você conhecia o Fábio Cleto? Antes disso ou foi nessa época que você conheceu? Conheci o Fábio Cleto, uma vez o Margoto levou ele na minha casa, quando ele trabalhava no Itaú. Aí depois eu fui almoçar uma vez com ele, quando ele já tinha montado o fundo com o Margoto, e eu vinha tomar conhecimento desse negócio que ele se utilizava, desse método de operação de insider trader, insider information, depois que ele já estava na Caixa. O Margoto me informou. Você só soube depois que ele estava na Caixa? Só. Tá. Eu ia esclarecer para vocês porque sabendo disso você se associou com ele em full. Mas então, ok. Você só soube depois que ele estava lá. Só. Tá. Os recursos que você recebeu do Fábio, tá? Depois que ele fechou a conta e assumiu a Caixa, foram 832 mil dólares, mais ou menos. 832. Tá, aí você, desse valor, pelo que eu entendi você falando, você ia pagando as contas dele e ia batendo, não é isso? Eu ia pagando as contas dele e ele me pediu que, como ele achava que o dólar ia cair, ele pedia que eu pagasse as contas em reais, transformasse o valor em reais em dólar e abatesse da conta em dólar. E era o que eu ia fazendo, como está demonstrado nos autos processuais, tem uma conta, tem um extrato de conta corrente com todos os débitos que eu efetuei de contas que eu paguei e alguns débitos que ele pegou e alguns comprovantes de contas que eu paguei dele que ele pegou e acrescentou na ação penal. Sendo que daqueles comprovantes que ele anexou na ação penal, tem comprovantes que eu não sei se fui eu que paguei, porque foram pagos em dinheiro vivo e não tem como comprovar que fui eu que paguei. Então, das 327 operações ali que são imputadas de lavagem de dinheiro, eu reconheci que tinha umas 200 que foram realmente pagas através de débitos em empresas minhas ou ligadas a mim. Naquele esquema que você falou, emitindo nota fiscal? Não. Ele me entregava o boleto e eu pegava o boleto e pagava através do sistema Internet Bank da conta que tinha saldo no dia. E ele juntou, fora esses boletos que tinham o respectivo comprovante do Internet Bank, ele juntou uma série outros de boletos que foram pagos em dinheiro vivo, inclusive boletos que foram pagos em dinheiro vivo aqui em Brasília. Uhum. Como é que eu podia estar em São Paulo e pagar a conta dele aqui em dinheiro vivo em Brasília? Então, daqueles boletos eu tinha feito um estudo, mais ou menos 200 boletos foram pagos por mim e 134 tinham origem indefinida. Você não tem como dizer se pagou ou não. Pode até ser que tenha pago. Pode até ser que eu tenha pago, ou pode ser que eu tenha pago, mas você não tem como ter certeza. Mas não tenho certeza porque o boleto não foi debitado na minha conta corrente. Aí você disse que deixou, quando você teve lá, para usar a sua expressão, arranca-rabo com ele, né, Fábio Cleto, você teria deixado 430 para o Eduardo, não é isso? Eu fui chamado para uma reunião no apartamento. O deputado Eduardo Cunha me chamou para ir numa reunião no apartamento dele. Chamou o Fábio também. E explicitou que não queria confusão e que
não queria se meter em desavenças particulares entre um e outro. E aí o Fábio falou que eu devia um saldo para ele, e o Eduardo falou que estaria assumindo o saldo que era devido por mim perante o Fábio. Ok. Então, nessas contas todas que você pagou aí por Fábio, 200 que você tem certeza e eventualmente algumas outras, isso tudo era reembolso do dinheiro que ele tinha deixado por você? Sim, senhor. Tá. Quando você passou para o Eduardo, vamos dizer assim, assumir esse débito, você deixou claro aí também que o Eduardo não sabia da origem desse dinheiro. Não sabia. É isso? Eu só falei que o valor era 430 mil dólares. Tem uma dívida, eu não aguento mais esse cara, assume aí. Teria sido isso, mais ou menos. Não foi. Eu podia ter pago, por exemplo. Mas o Eduardo achou bom afastar os dois para não ter nenhum tipo de atrito. E esses tais 430 que você teria deixado para o Eduardo, ele foi debitado da conta corrente de vocês? Teria sido debitado da conta foi corrente. Debitado da conta corrente da gente. Você sabe como que o Fábio recebeu essa diferença? Como que o Eduardo teria pago a ele essa diferença? Não. Não sei nem como ele pagou a diferença em dólares, nem como pagou o crédito que o Fábio tinha comigo em reais. Não sei informar. Então, só para finalizar esse ponto, deixar claro, o Eduardo não sabia se esse dinheiro do Fábio tinha origem ilícita. Né? Quando você... Nem eu sabia quando eu recebi o dinheiro que tinha origem ilícita. Ele falou para mim que era um dinheiro que ele tinha recebido de operações dele e da demissão dele do Banco Itaú. Eu não sabia que a origem do dinheiro dele era ilícita. Eu achei que ele tivesse constituído uma offshore, fechado um câmbio oficial e mandado o dinheiro para fora e que esse dinheiro fosse oficial. Entendi. Você falou também que ele tinha um outro crédito em real, além desse dinheiro? Tinha um outro crédito em real, que foi aquele crédito referente àquelas operações que eu falei. 7 parcelas do Porto Maravilha, Rastec e Aquapolo. Tá. Aí ele tinha isso comigo. Aí ele passou a ter de crédito, segundo as contas que eu fiz, 1.624.000 de crédito da sobra das parcelas do Porto com o deputado Eduardo Cunha, que passou a acertar direto com ele. 120 mil de repasse que o deputado Eduardo Cunha fez para ele da operação da BR Vias. Segundo ele diz, 46.406 de repasse da operação da Linhas Amarelas S.A., que essa eu não posso falar porque eu não participei, nem recebi repasse. Eu vou tratar mais à frente específico de cada um, se você quiser segurar a informação. Claro, é só a questão da Câmara de Visão dos outros advogados, o senhor fica ali. Pode ser, ótimo. Fica melhor, pode ser. Se quiser também trocar, de repente ele ficar lá, mas aí vai dar na mesma. É melhor o senhor ficar lá. Se o senhor puder ficar um pouquinho mais atrás, só para que quando o doutor Marcelo fizer perguntas. Claro, eu acho que fica melhor, né, para conversar nisso. Obrigado. Tá ótimo. O senhor falou aí, eu vou falar das operações específicas mais à frente, mas só uma coisa que o senhor falou aí. Segundo isso tudo que o senhor está falando aí, segundo o Fábio Cléber, não é isso? Qual? O senhor não sabe nem se ele recebeu, deixou de receber. Da Lanza, Sanetins e Brado, não sei. Rastec, Aquapolo, eu sei porque fui eu que acreditei na minha tabela. Você sabe pelo crédito na tabela. Se isso chegou a ser na planilha. O deputado Eduardo Cunha passou esse valor e falou, lança crédito teu esses valores. Só para deixar claro, Lúcio, esse crédito em real aí, o que você teria pago para o Fábio antes de passar o débito do Eduardo foi da parte em dólar. Esse crédito em real ficou para depois, não é isso? Na tabela em reais eu não mexi em nada. Não mexi em nada. Na tabela em reais, na planilha em reais que eu tinha com ele, a única coisa que eu debitei foi voos que ele disse que eu debitei erroneamente, mas foram voos que ele voou junto comigo no meu avião.
e eu não tenho obrigação nenhuma de pagar combustível de aeronave para ele. Então, foi um voo para Brasília, que eu me lembro, uma volta de Brasília para São Paulo e uma volta de um voo São Paulo-Florianópolis, Florianópolis-São Paulo. E eu debitei o valor do combustível do Fábio, da planilha dele em reais, e debitei a despesa do escritório que tinha de 1 ano e 6 meses. Eu rachei 3/4 para mim e 1/4 para ele. Que deu 100, os dois débitos deram 100 mil reais, alguma coisa assim. Então, dos pagamentos para o Fábio, você não participou, né? Você passou para o Eduardo, ele te falou da planilha, você jogou lá. Não, por exemplo, fora esses... eu não participei diretamente, mas, por exemplo, tem um pagamento que foi feito para o Fábio, eu vi na denúncia, de 80 mil reais. Que ele disse que recebeu em dinheiro vivo, isso aí em São Paulo. Esses 80 mil reais estão lançados na minha planilha com o deputado Eduardo Cunha, entendeu? O Fábio disse. Não. Essa planilha é minha com o deputado Eduardo Cunha, e o deputado Eduardo Cunha mandou eu entregar 80 mil reais para o Fábio. Essa parte nós vamos chegar mais à frente. Teve uma parte ainda no Fábio Cleto, você chamou ele até de preguiçoso, disse que não gostava de trabalhar, mentiroso. Se eu botar alguma expressão na sua boca aí que você não tenha falado, você me corrija. Eu anotei até essas 3. Tá? E você viu aí, quando eu indaguei o Fábio, várias mensagens dele com outros empresários, né, situações outras que não fazem parte aqui desse processo. Né? Você sabe alguma coisa, ou enfim, tem conhecimento, se ele tinha uma atuação independente, um voo solo lá dentro, vamos dizer assim, que ele recebia as propinas dele lá sem você nem ficar sabendo? O Fábio Cleto é um sujeito cestroso, que haja sorrelfa. Ele, por exemplo, ele fala que esse João Carlos Camargo é dono de rádio, associado a Bandeirantes, mas ele esquece de dizer que a Bandeirantes é um grande player de jogos eletrônicos associado a um grande grupo italiano. Ele começou a agir no intuito de ter um entrosamento muito grande com esse pessoal de jogo de bingo, jogo slots machines, bet games, que não era do interesse nem meu, nem do deputado Eduardo Cunha, que era da bancada evangélica, sempre se posicionou contra o jogo de bingo, e contra qualquer outro tipo, abertura de cassinos do Brasil, contra qualquer outro tipo de jogo. E eu também não tinha interesse nenhum em ter associação com esse tipo de gente. E ele realmente investiu pesado nesse tipo de relação. Tanto que se você perguntar para o Fábio Cleto quantos banqueiros ele conhece, um cara que ocupou a vice-presidência da Caixa Econômica Federal na área do Minha Casa Minha Vida, na área do FIFGTS, ele teria que conhecer pelo menos aí uns 4, 5 banqueiros aí de ponta. Ele não conhece nenhum. Pode você perguntar quantos presidentes de empresa de slot machine, não sei o que, a galera vai falar, conheço todos, não sei o que lá. Então, na verdade, ele fez um tipo de voo solo e na parte de jogos com 100% de certeza e na parte das operações da carteira administrada, eu não posso afirmar se ele fez ou se ele não fez, mas eu desconfio que tenha feito. Entendi. Tá, te pergunto isso porque ele fala de Eduardo, Lúcio, eu conversava com eles e tal, e em relação a tudo aquilo outro que apareceu, ele dá uma... Bom, é o seguinte, esse João Carlos Camargo é um lobista conhecido em São Paulo. Ele é filho do ex-deputado João Camargo. O apelido dele é Camarguinho. Ele é acusado de comprar um terreno aí da Postales aí e vender depois por Correios por uma fortuna. Ele é representante daqueles irmãos Ortiz, que são um dos maiores operadores de bingo do mundo. No Brasil não, porque no Brasil não tem mais jogo de bingo. Ele combina nas gravações aí, nos áudios, nas interceptações que eu pude ver, de se encontrar com o cara numa viagem na República Dominicana.
combina de jantar na casa do cara e abrir uma garrafa de um vinho Ops One, que é um dos vinhos mais caros que tem americano. Tem uma frase do cara perguntando, falando para ele que vai receber ele em Miami como um rei. I will receive you in Miami like a king. Tem o cara perguntando para ele se o empréstimo do Ike saiu. E ele falando sim. É uma relação bem próxima, o senhor concorda comigo? Plenamente. Para quem diz que não tem. Não, era um cara que era sócio da Bandeirantes, por isso que eu recebia ele. Aí tem ele falando de outras empresas que são ligadas a esse ramo de lotérica e logística e não sei o quê. E para acabar de completar, ele mesmo confessou que ele deixou pronto na caixa um edital relacionado a jogos eletrônicos, não sei que tipo de coisa, que esse edital eu acho que o Ministério Público tem que apurar para ver direito o que foi que ele deixou e fazer a coisa andar. Tá. Me chamou a atenção uma troca de mensagem sua com ele, e dentro dessa linha que você está falando aí, se pede para falar com a Eugênia, superintendente de óleo e gás, pedindo para ligar para o Vinícius Castilho, que eu até falei com ele sobre essa pessoa, né? Presidente da companhia, acho que é DXX, né? Docs. E aí vocês falam em uma demanda qualquer que ele teria, você tem lembrança, você tem recordação eu pedi para ele pedir para essa Eugênia, que era responsável pelo setor de óleo e gás, para ela entrar em contato com o Vinícius Calisto, porque era uma pessoa só que cuidava. A Caixa estava acabando de implementar essa área de óleo e gás no Rio de Janeiro, então era uma pessoa que era de difícil contato, e ele diz que pediu para uma pessoa ligar, porque ele não poderia fazer contato direto ele com a Eugênia, porque a Eugênia era 3 níveis hierárquicos abaixo dele, então não ficaria bem para ele, não sei o que lá. E depois eu fui informado pelo Vinícius que ele não recebeu telefonema nenhum. Entendi. Então isso aqui não foi para frente, né? Não. Sobre o rompimento lá de vocês, tá? Enfim, ele falou sobre isso, o Margoto falou, você já falou um pouco também. Eu só queria entender o contexto disso aí, o que é lenda, o que aconteceu, como é que foi esse rompimento de vocês aí, como é que foi essa briga, houve ameaça, não houve essa história aí de queimar casa, enfim, você pode só detalhar como é que foi isso aí pra gente, só para entender, até porque eu achei muito estranho, assim, ter acontecido de uma forma tão séria, vamos dizer assim, e ele continuava trocando mensagem com você, falando com você, enfim. Na verdade, o que aconteceu foi simples. Realmente eu sou uma pessoa que tem um pavio curto. Tinha, agora não tenho mais, porque depois de passar tudo isso aqui, você vai passando a ser uma pessoa que tolera muito mais coisa. E nós tínhamos um projeto da BR Vias, e eu constantemente, como você pode ver em algumas mensagens que eu troquei com ele aí, eu queria que ele me pusesse a par de como estava o processo andando, e em que pé que estava o processo. E ele sempre dava informações desconexas, ou seja, o projeto já foi aprovado na Vitera, o projeto já está pronto para liberar o dinheiro, pode mandar pedir o ponte, pode fazer não sei o quê. E o que acontece? Foi como eu expliquei para você, a gente só tinha um voto em 12. Se as informações que a gente passa são informações que não se mostram verídicas e ainda você tem a desvantagem de só ter um voto em 12, você acaba entrando em descredibilidade. E nesse dia eu acabei me estourando e falando para ele no telefone que eu não falei que eu ia pôr fogo na casa dele. Eu falei que eu ia pedir pro Nenê Constantino pôr fogo na casa dele e com os filhos dele dentro. Não fui eu que falei que eu ia pôr fogo na casa dele. Aí ele falou, aí ele me xingou, não lembro o que ele falou para mim. Aí eu falei para ele, onde é que você tá? Vamos se encontrar agora para resolver isso de uma vez. Eu já tô dentro do avião. E desligou o telefone. Tá bom. Aí ele chegou, isso aí eu me lembro perfeitamente, aqui em Brasília, e mostrou a mensagem para a mulher dele, que eu acho que a mulher dele tem muita ascensão sobre ele. Tinha,
muita ascensão sobre ele. E a mulher dele, que é advogada, mandou uma mensagem para mim, me ameaçando, falando, se você falar mais alguma coisa dos meus filhos, eu vou na polícia, não sei o que, parar. Eu respondi para ela, olha, é um direito que você tem, e eu acho que se você está se sentindo ameaçada, você deve procurar a polícia mesmo. Se você é formado em direito, você procura a polícia em Brasília e dá queixa. E o inquérito policial vai correr. Foi isso que aconteceu. E depois de um tempo depois dessa reunião que teve na casa do deputado Eduardo Cunha... Isso foi em dezembro de 2011 mesmo, como ele falou? Não lembro a data específica, não posso falar para o senhor qual foi a data específica, porque eu estaria sendo leviano, não lembro. Acredito que não, porque ele tem uma planilha com a minha letra com data posterior. É isso que eu estava achando. Então, acredito que não. E depois disso vocês continuam a se falar. Não, mas não é o problema de se falar. Não é o problema nem de. Ele mesmo diz que não é nenhum problema, não é nenhum problema de se falar, é porque ele tem uma planilha minha de débitos e créditos, a planilha em reais, se eu não me engano, ela está aqui na denúncia, ela vai até mais ou menos março, entendeu? Então, acho que isso aí deve ter sido em março, mais ou menos, que teve essa desavença, não... Até, se eu não me engano, o aluguel de uma casa, chegou a pagar aluguel de casa? Cheguei a pagar 3 parcelas e a última eu não paguei. E aí começou aquilo que eu te falei, aí perdeu, eu falei, não tenho mais vontade, vamos acertar. E aí o deputado Eduardo Cunha chamou e falou, vamos resolver isso aqui logo e pronto, e acabar com essa história. Na verdade, aqui pela planilha, a briga aconteceu, deve ter acontecido em março. 2012. Porque você vê que aqui nós estamos com a planilha datada de 28 de fevereiro, 23 de fevereiro, e tem minha letra aqui, entendeu? Essa letra é minha. Então, não pode ter sido antes de 23 de fevereiro, senão ele não teria a planilha com a minha letra. Então tem que ser posterior a 23 de fevereiro. Depois da briga, vocês não se encontraram mais realmente? Vocês falavam por mensagem? Não, se encontramos, sim. Algumas vezes se encontramos. Encontrei, acho que uma vez com ele num almoço aqui em Brasília, com outros caras que estavam presentes, ele estava presente. E encontrava às vezes na Offner em São Paulo. Essa história dele trocar de banco por medo que você tem algum... Primeiro, eu não sabia qual era a conta dele. Segundo, ele disse que eu tinha conta no Julius Baer. Eu já afirmei que eu nunca tive conta no Julius Baer. E eu não sabia o nome da conta dele. Eu nunca fiz transferência para a conta dele. Nunca fez nenhum? Não, ele mesmo afirmou aqui que todas as transferências que foram feitas para a conta dele são oriundas da Carioca Engenharia. Uhum. A Lastal, em que momento você ficou sabendo da existência dela? Depois da denúncia. Essa denúncia aqui? Da denúncia desse processo. Esses 832 aí que você recebeu dele, foi em qual banco? Credit Suisse. Teve alguma outra transferência também, pessoal? Teve outras transferências que ele fez antes dessas. Ele tinha um saldo que não era de 832 mil dólares, ele tinha um saldo maior. Ele estava construindo uma casa no interior de São Paulo. E quando ele precisava de recursos, ele vendia dólares. E eu, como tinha sobra de caixa em reais, às vezes eu tinha sobra de caixa em reais, eu comprava os dólares dele. Saldo maior de quê? Daquelas operações que você ia falando? Não. Saldo meu, da minha conta corrente. Tá, vamos lá. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que você disse aqui na sexta-feira que o Fábio mudou de conta quando soube da delação da Carioca, não é isso? Isso. Tá. Foi você que avisou ele, então, da delação da Carioca? Foi.
Como é que você soube dela? Não lembro exatamente como é que eu soube, mas tinha rumores que a Carioca estava fazendo delação. E eu avisei para ele, olha, eu sei que você tem uma conta lá fora. Eu não sabia em que banco era, como é que era, como é que não era, porque o Margot tinha comentado comigo que ele recebia os recursos dele todo lá fora. E se recebeu algum dinheiro em referente a que tenha vindo da Carioca, é melhor você dar um jeito aí de tirar esse dinheiro, montar uma outra estrutura. Sabe quando foi isso? Deve ter sido na metade de 2015, mais ou menos. Aí ele já tinha me informado que já tinha mudado, que já tinha feito o que precisava. Quando saiu a delação do Carioca? Eu não sei. Essa data bate com a mudança dele de banco? Saída do Julius Bar? Não sei se bate ou se ele já sabia da informação, porque quando eu avisei para ele, ele falou, já não estou mais no Julius Bar. Quando você avisou ele já tinha mudado. Já tinha mudado. E eu não sei se ele já sabia, não? Não. Acho que ele teve problema no compliance do Julius Bar. Sabe que tipo de problema, não? O que acontece? Esses bancos estrangeiros, quando a pessoa é enquadrada como PEP, que é pessoa politicamente exposta, geralmente não gosta que a pessoa fique sacando dinheiro ou pedindo transferência para outras contas. E acho que ele tinha por hábito pedir para transferir dinheiro para pagar as despesas dele, como eu já disse aqui, que as despesas dele eram muito superiores ao que ele recebia de dinheiro. E acho que o banco resolveu dizer que ele não, que aquela conta para ele não era uma conta que servia, entendeu? Tá, vamos lá. Você falou aqui também sobre a indicação dele, né? Falei. Você que indicou o nome dele para o Eduardo, que encaminhou para o Henrique, que encaminhou para o Palocci, enfim, até chegar a Dilma, você falou todo mundo que passou na mão essa indicação. Né? Acho que na Dilma só passou pela... Só para nomear, né? Só para nomear. E aí você mencionou também que encaminhou outros currículos, além do Fábio. Sim. Você saberia dizer quais, quantos? Você chegou a mencionar uma pessoa do PSDB. Uma pessoa que era ligada ao PSDB, que foi diretora da FUNCEF, que chamava Raimundo Nonato. E ele não passou porque linkaram ele com o PSDB, entendeu? Quando ele foi diretor da FUNCEF, ele era governo do Fernando Henrique Cardoso. Que relação você tinha com ele? Eu era amigo dele, porque como eu tinha corretor, eu operei para várias fundações, então eu conhecia vários diretores de fundações. Era um cara que tinha um currículo extremamente bom, era um cara que nunca tinha tido nenhum problema, uma pessoa jamais, como é que eu vou te explicar, uma pessoa com uma idade de uns 60, 65 anos, uma pessoa assim, com mais punch para entrar dentro de uma vice-presidência da Caixa, apesar de ter menos conhecimento teórico do que o Fábio teria de mercado financeiro, mas uma pessoa com mais punch para lidar com uma instituição como a Caixa, que é uma instituição que você precisa ter todo um lado político, fazer política com os outros vice-presidentes, fazer política com o presidente da empresa, receber empresários. É uma pessoa que seria mais adequada. Não é mais adequada, uma pessoa que seria teria mais jogo de cintura, que o Fábio não tinha, entendeu? Você até falou, quando falou do Fábio, que ele, enfim, saiu queimado, estava queimado no mercado. Agora você está falando em um outro currículo que você tinha encaminhado que tinha mais punch, para usar a sua expressão. Né? Você achava que o Fábio ia passar pelo currículo que ele tinha? Não. Você achava que ele nem ia passar? Nem eu, nem o Margot. Nem eu, nem o Margot. Achava que ele não seria aprovado. Tá. Esses outros currículos você chegou a entregar para quem? O deputado Eduardo Cunha também. Mandava por e-mail.
Chegou a entregar algum currículo direto para alguma outra pessoa? Não. Tá, e esse currículo aí desse Nonato, você sabe dizer quem vetou especificamente? Você lembra dizer até onde chegou esse currículo? Acho que ficou na Casa Civil mesmo, porque a Casa Civil, quando viu que era ligado ao PSDB, já cortou. E a resposta que veio foi, o Eduardo me transmitiu, ó, o do Nonato não vai dar, quero que a gente tinha preferência, não vai dar porque o Palocci vetou por ser ligado ao PSDB, o Henrique acabou de me falar isso aí. Você chegou a encaminhar outros currículos para outros cargos? Enfim, lembra de outros currículos para esse mesmo cargo? Currículos para a Caixa Econômica Federal, você fala? Outros currículos, enfim, outros cargos. Cheguei a encaminhar um currículo para o DIPOA, no Ministério da Agricultura. E quem me deu o currículo também foi o Alexandre Margoto. Você lembra quando que você encaminhou esse currículo do Fábio? Estou perguntando isso porque ele disse que encaminhou em dezembro, e a nomeação dele foi em abril. É mais ou menos isso mesmo? Acredito que não. Acredito que deve ter sido em janeiro, fevereiro. Tá. Pouco depois de dezembro. Não, porque acho que em dezembro ainda não estava muito definido tudo, entendeu? Dezembro é um mês curto que ainda não tinha muita definição ainda. Tá, vamos lá. Ainda nessa questão da nomeação, você disse que esse era um cargo do PMDB da Câmara, né? Que o Fábio também falou isso. O cargo era um cargo que primeiro era do Moreira Franco. Moreira Franco se descompatibilizou do cargo para ser tesoureiro ou ajudar na arrecadação de campanha do Michel Temer. Quando ele se descompatibilizou do cargo, ele indicou a pessoa que era o representante da Vifug no Conselho para também se tornar o vice-presidente, que é o Joaquim Lima. E aí ficou o Joaquim Lima. Quando teve a oportunidade de novas indicações, o Joaquim Lima era um cara que ocupava uma posição de destaque numa das vice-presidências, não das principais, mas entre as que estavam entre as principais, e só tinha um padrinho político, que era o Moreira Franco. Enquanto o currículo que a gente apresentava tinha vários apoios políticos que o Joaquim Lima não tinha. Entendi. Então, na verdade, essa vaga já era, enfim, não teve mudança nenhuma de destinação da vaga. Não, era do PMDB. A vaga era do PMDB e deram pro Joaquim. Continuou sendo do PMDB. Continuou sendo do PMDB, continuou sendo unificado, porque o Joaquim Lima naquela época respondia tanto pelo Conselho como pela vice-presidência, e o Fábio, quando entrou, primeiro assumiu a vice-presidência, depois até conseguir assumir o Conselho, foi uma briga, e alocaram o Joaquim Lima em outra vice-presidência que eu não lembro qual era. Acho que era de logística, alguma coisa assim, ou de informática, alguma coisa desse tipo. Ainda vou perguntar aqui, porque eu acho que tem a ver com essa questão da vaga. Você chegou a dizer que teria havido pagamento de propina para o Moreira, né, relativamente ao financiamento de FI, quando ele era o vice-presidente. É isso mesmo? Eu cheguei a afirmar que eu paguei propina para o Moreira Franco. Uma operação que ele fez para beneficiar o Grupo Bertin, numa empresa da qual o Grupo Bertin era sócio em 50% e o Grupo Equipave 50%, que se chama CIB, que era uma empresa do setor elétrico, que estava construindo termoelétricas em sociedade com a Petrobras e que estava com muita dificuldade em liberar os recursos dentro do FGTS, por conta
do gerente que cuidava do gerente nacional do FGTS, que na época era o Roberto Madobro. Michel Temer recebeu aí também? Aí o que aconteceu foi que eles me procuraram, sabia que eu tinha um bom relacionamento com o PMDB, em especial o deputado Eduardo Cunha. Naquela época o deputado Eduardo Cunha era um deputado que era mais conhecido no Rio de Janeiro, não era tão conhecido em São Paulo, mas era um deputado já bem conhecido, já tinha sido presidente da CCJ, tudo. E eu perguntei para ele se tinha como intervir nesse caso aí dos Bertin, que era uma empresa que eu até durante muito tempo ajudei eles, dei assessoria empresarial para eles, tentei reestruturar toda a parte de energia deles, porque eles chegaram a ter 6 gigawatts de termoelétrica para construir, perderam o prazo. Era um grupo que era muito grande e foi se dilapidando, e eu não queria que o grupo se dilapidasse. Mas antes desse princípio de dilapidação, eles tinham esse projeto aí que precisava desse desembolso de dinheiro. E o deputado Eduardo Cunha falou que marcaria uma reunião com Moreira Franco e com o pessoal do Grupo Bertin, e que acha que teria chance de conseguir o desembolso. E perguntou da predisposição deles. E eu, não sei se foi ele que perguntou, eu mesmo falei, olha, eles têm predisposição aí de pagar o Funders Fee aí, uma comissão, a propina, se precisar. E aí foi marcada essa reunião. Eu vim almoçar aqui em Brasília, numa casa no Lago Sul. Almoçou eu, o deputado Eduardo Cunha, o Silmar Bertin e um sócio da Equipave que chama José Luiz. Depois do almoço, eu fui cuidar de processos que eu tinha no escritório do Eduardo Ferrão, e eles foram nessa reunião com o Moreira. Que eu não sei se a reunião foi tenho quase certeza que a reunião foi na Caixa, e saíram de lá animados, porque diz que o Moreira ligou na frente. Deve ter sido na Caixa, porque o Moreira ligou na frente deles na Caixa por uma dobra, falando o que estava acontecendo com o projeto, não sei o que, não sei o que lá. E aí, o que aconteceu? Eu voltei no mesmo jato dos Bertin. Quando chegou em São Paulo, o primeiro telefonema que eles recebem é do Madóglio reclamando o porquê deles terem ido falar com o Moreira. E aí eles respondem, eu fui falar com o Moreira porque simplesmente você não está resolvendo meu problema. E aí o projeto seguiu, foi financiado, a Petrobras era sócia, e aí já em 2012 ou 2011, o FGTS exerceu um put contra a Bertin e recebeu o dinheiro que ele tinha aportado, porque o projeto não era equity, era debit. E eles pagaram. Tudo bem, não tem problema, mas eu não estava nem querendo entrar muito nos detalhes dessa operação, porque, enfim, não faz parte da denúncia. Então, essa operação, por exemplo, é o que eu estou te falando. Eu tenho certeza que ele recebeu dinheiro. O Temer também? Acho que esse eu não posso afirmar. Desse projeto específico, não posso afirmar. Mas o Moreira, com certeza. Não. O Temer, sim. Desculpa. Ele não recebeu direto do projeto. Depois que foi aprovada a demanda toda, em 2010, na época de campanha, toda época de campanha, sempre quando eu pude auxiliar o deputado Eduardo Cunha, ou quem fosse aliado dele, eu auxiliava, ou com recursos próprios, ou com recursos de terceiro, de empresários que eu conhecia, não sei o quê, e eu chamei o Natalino Bertin para conversar comigo. Falei, nós vamos ter que ajudar o PMDB, ele já era muito ligado ao PT, e eu queria que nós fizéssemos um almoço aí para definir valores aí. Eu, você, o Eduardo Cunha, e o Eduardo Cunha perguntou se pode levar o Cândido Vacareza, que era o líder do PT na época. Aí nós fizemos um almoço que foi feito no hotel, naquela época não tinha nem mudado de nome ainda, era Sheraton Mofarrege. O deputado Eduardo Cunha alugou uma suíte, eu fui junto com o Natalino Bertin, chegou lá, já estava o
deputado Eduardo Cunha, o Cândido Vacarezza. Foi estipulado um valor de doação de campanha, que era reflexo das intenções do Natalino Bertin de vir a reivindicar depois coisas a favores do grupo. E quando foi para definir como é que seria a divisão do montante que o Natalino disponibilizou para doações, se eu não me engano, o deputado Eduardo Cunha ficou com 1 milhão, 2 milhões e meio foram destinados ao presidente Michel Temer, e um valor, acho que 1 milhão também, 1 milhão e meio, foi destinado ao deputado Cândido Vacarezza. Você tem comprovação desses pagamentos? Tem. Foram doações parte oficiais, as do deputado Eduardo Cunha, quase com certeza todas foram oficiais. Como é que eu sei? Porque ele me ligava para saber qual é a empresa dos Bertin que me doou o dinheiro, porque eu preciso ver aqui no PMDB Nacional para poder sacar meu dinheiro. E era a usina Naviraí. E o Moreira e o Temer? O Moreira não está aqui, o Moreira está naquela outra operação que foi uma propina que foi paga em dinheiro, que é a propina de operação da CIB. O do Temer, acho que foi em doação oficial para o PMDB Nacional, e o do Vacarezza, acho que foi parte em dinheiro e parte em doação oficial. Tudo isso aí consta numa agenda que foi apreendida com o Natalino Bertin e consta num caderno meu que foi apreendido pela Polícia Federal, onde tem várias anotações minhas dizendo cobrar Natalino Bertin sob doação de Temer, cobrar Natalino Bertin sob doação Vacarezza, cobrar Natalino Bertin sob doação Eduardo Cunha, e anotar quem eram as empresas doadoras, porque eles tinham muito problema com o Eunício Oliveira dele liberar os recursos referente a doações sem que fosse identificado que aquele doador específico, ou seja, usina Naviraí, esse crédito de 1 milhão da usina Naviraí de tal dia é meu. Se você não especificasse tudo isso aí, o Eunício não liberava o dinheiro, segurava o dinheiro. Então atrapalhava a campanha. Me fala uma coisa, você sabia que o filho do Moreira trabalhava no Odebrecht? Fiquei sabendo depois. Depois quando? Agora, um ano. Recente. Você sabe se tinha alguma coisa a ver com essas relações do Moreira com o Odebrecht na Caixa, alguma coisa assim? A ascensão dele de trainee até diretor foi muito rápida, né? Eu não conheço o currículo dele, não sei se ele tem punch para essa ascensão tão rápida. Bom, mas você não sabe assim concretamente. Não posso afirmar. Você falou também que o FI foi criado pelo PT para arrecadar dinheiro. Entendi? Não falei isso. Não entendi errado. Eu falei que o FI foi criado como substituto para o BNDES. Uma linha de fomento substituta ao BNDES. Uhum. E que os membros do PT, alguns membros do PT, não sei se todos quais, tinham arrecadado dinheiro dentro de operações que foram feitas no FIA-FGTS. O Marcos Vasconcelos estava desde esse início? O Marcos Vasconcelos era um cara influente lá dentro? Ele sempre foi influente porque ele começou primeiro na área de risco, que é uma área que é vital. Uhum. Quando ele saiu da área de risco, ele colocou o substituto dele, o Rafael Rezende. Eu tive até ter um processo contra esse Rafael Rezende, porque ele mandou fechar minhas contas na Caixa, sem nenhuma argumentação, sem nada, por perseguição política. E na época eu mandei um e-mail para ele falando que ele não podia ser diretor de compliance da Caixa, nem de nada, porque ele não sabia nem ler um balanço. E nem fazer um balanço, porque ele se apropriou indevidamente daqueles saldos de poupança que tinha na Caixa, que estavam há 5 anos
sem mexer, que é uma coisa que ele não poderia ter feito nunca. Não sei se você lembra desse fato, que o Banco Central até mandou estornar o balanço da Caixa. Foi a primeira vez que aconteceu isso na história da Caixa. E aí ele ficou irritado e mandou fechar todas as minhas contas na Caixa. Como eu não tinha financiamento na Caixa, não tinha nada na Caixa, eu falei, vou fechar. E processei ele, o processo está correndo. Aí substituíram ele pela menina que era a diretora adjunta, a diretora abaixo dele, que também era ligada ao Marcos Vasconcelos. Fora isso, o Marcos Vasconcelos era muito ligado ao Márcio Percival e ao Hereda. A atuação deles aí, que eles todos que você está falando são representantes do governo, não é isso? Todos do PT. A atuação deles era conjunta, era influenciada pelo governo? Conjunta. Conjunta porque é o seguinte, você vê. Eles tinham muito mais poder de influência, vamos dizer assim, comparando com o Fábio Cleto do que o Fábio Cleto. Não, eles tinham muito mais poder de influência que juntando todos nós do PMDB, eles tinham muito mais poder. Porque é o seguinte, se o risco der não, já acabou com a operação inteira. Eles tinham muito mais poder. Muito. Então, se é que alguém, porque a denúncia fala que o Fábio Cleto teria poder... Não, eu já expliquei. Alguém lá dentro tinha esse poder. Eu já expliquei. O Fábio Cleto não tinha poder, porque quem pautava tudo era quem pautava, moldava, levava o comitê, definia a data que ia para a pauta, definia o valor que ia ser emprestado. A única coisa que ele não definia era a taxa de juros, que quem definia a taxa de juros era o Márcio Percival, entendeu? Uhum. Certo, mas o senhor está falando do FIA-FGTS, né? Carteira administrada era outro mecanismo. Nós temos aqui várias operações. Não, mas carteira administrada é o mesmo mecanismo. O que muda na carteira administrada? Que quem continua estruturando a operação é a Viter, e a Vifug faz o quê? Faz um enquadramento da operação. O que quer dizer o enquadramento da operação? A operação começa na Vifug da seguinte maneira: eu quero um financiamento para carteira administrada na área de saneamento. Então eu apresento o meu projeto de saneamento na Vifug. A Vifug vê todas as características do meu projeto de saneamento, vê se eles estão enquadrados dentro do regulamento da carteira administrada, e depois que ela verifica que eles estão enquadrados, ela encaminha essa operação para o comitê da Vifug. Aí o comitê da Vifug aprova o enquadramento. Depois de aprovar o enquadramento, essa operação precisa ser estruturada. O que quer dizer estruturada? Ela precisa ser estruturada. Vai ser debênture? Vai ser fundo? Vai ser ou qualquer outro veículo de investimento? Vai ser amortizado em quanto tempo? Qual é a taxa de juros? Quais vão ser as garantias? Tudo isso aí quem faz é a Viter. Aí a Viter vai para o comitê da Viter, que aprova a estruturação. Talvez, tem só um fato aqui que eu esteja falando para o senhor que eu possa estar errado, é que o comitê da Vifug e o da Viter se reúnem conjuntamente, mas são separados, ou seja, no da Vifug participa o Fábio Cleto e no da Viter participa o Marcos Vasconcelos. Eles se reúnem no mesmo dia para deliberar sobre a liberação ou não da operação depois dela estar enquadrada e estruturada. No mesmo dia, mas separados. Desculpe, senhor. Eu acho que pode ser até conjunto. Que ali é um comitê de 12 no FIA-FGTS. No FIA-FGTS são 12, no outro acho que são 5 ou 6. Certo. Não, tudo bem, mas participa. No da carteira administrada participa o Fábio, o presidente, o jurídico, a pessoa de risco e a outra pessoa eu não sei quem é. E na Vifug era o Marcos Vasconcelos, o Hereda, o risco e a outra pessoa também eu não sei. Então, na verdade, precisa ter a aprovação dos dois comitês para passar. Não adianta ter só a aprovação da Vifug que não passa, nem só a aprovação da Viter que também não passa.
Continuando naquela linha que eu estava, você chegou a dizer até que o Fábio nem era importante na Caixa, na hora que você falou isso. Que as informações dele eram trucadas, já confirmou isso aqui, enfim, que vocês às vezes passavam até vergonha, você chegou a usar essa expressão. Né? Você tinha outras pessoas lá dentro que passavam informação também, ou o teu contato era ele? Na verdade, o que eu falei não é que ele não era uma pessoa importante. O cargo dele era importante. Ele não sabia administrar o cargo dele. Se ele soubesse administrar o cargo dele, então a coisa teria tomado outra proporção. Contra-informações, se eu tinha outras informações, eu recebi informação do Gedel, dele, basicamente desses dois. Quem mais eu sabia era desses dois. Às vezes ele pedia para Deus Dina dar alguma informação para ele, e repassava para mim, falava que quem tinha repassado era Deus Dina, mas eu não posso afirmar que foi ela que repassou para ele, porque eu não vi. Mas do Gedel, efetivamente, eu recebi informações, e do Fábio, realmente, eu recebia informações. Gedel sobre FI e carteiras também, ou outras áreas? Não. Gedel só sobre a área da VIPJU, que é a vice-presidente de pessoas jurídicas. Às vezes ele sabia alguma coisa da área do CLET, por exemplo, operação da BR Vias, que era uma operação que a gente queria um empréstimo ponte. Ele falava, não está pronto para sair esse empréstimo ponte, isso aqui vai demorar mais 3 meses para sair. Você chegou a dizer até que vocês ficavam torcendo para os outros votos. Os 8 votos, você até falou assim. Então, nessa linha de vocês ficarem torcendo pelos outros votos, vai nessa linha do Fábio realmente não tem influência nenhuma lá dentro. Né? Você até falou em vendia cortina de fumaça. Né, não é que ele não tinha influência, ele lia lá o relatório do voto. Como é que acontece a reunião do comitê? Os votos dele técnicos, sempre. Tá bom, então vou te explicar. Como é que acontece a reunião do comitê, depois de ter estudado o processo inteiro, revirado, não sei o que lá. Como é que funciona isso aí? A Viter vai e faz uma apresentação do ROP. Você tem lá os membros da bancada do trabalho, os membros do governo, um representante da Caixa, não sei o quê. A Viter, quando faz essa apresentação para os representantes do FIEF-GTS, ela já tomou uma série de precauções antes de chegar com o projeto lá e apresentar o projeto. Então, geralmente, os conselheiros tendem a concordar com o parecer que a Viter apresenta do relatório de oportunidades. Se um conselheiro, por um acaso, se insurge contra esse relatório da Viter, ele vai ter que apresentar elementos robustos para combater tudo aquilo que a Viter está falando. E, fora isso, ele vai ter que convencer os outros conselheiros de que o argumento dele é melhor do que o argumento apresentado pela Viter. E eu não sei se realmente o Fábio tinha influência sobre os outros conselheiros. Os pedidos de vista, você mesmo confirmou aqui que voltava na semana seguinte, que não adiantava nada. Isso não era manobra útil nenhuma. Né? Você podia pedir um pedido de vista, analisava o projeto. Esse projeto, quando vem da Viter, é um projeto que é um calhamaço assim. Você tem que ver um projeto com parecer de jurídico, parecer de viabilidade econômica, parecer não sei do que, parecer. Então você tem que ter uma equipe imensa para fazer o quê? Para dizer que esse parecer que foi apresentado pela Viter tem falhas. Se você perguntar para mim, por exemplo, no caso da Petrobras, você acha que era um parecer fácil de você pedir vista e você dar um parecer falando que
que não era uma operação viável, que era uma operação ruim para o FGTS. Eu não lembro a data que foi o negócio da Petrobras, mas como já estava naquela época de declínio do preço das ações da Petrobras, que a relação dívida-EBITDA estava muito grande, que os investimentos que tinham que ter no pré-sal eram muito altos, porque ainda tinha esse negócio, a Petrobras era obrigada a entrar em todo bloco que fosse para leilão, ela era obrigada a entrar com um percentual. Então, não parecer que uma pessoa com conhecimento médio teria a condição de fazer um parecer conciso e tentar convencer os outros conselheiros. Se ia convencer ou não posso te afirmar. Com relação ao parecer do BNDES, por exemplo, que ele deu parecer contrário, mas a operação foi aprovada. Essa operação, para mim, é até pior que a da Petrobras. Porque, na verdade, é um banco de fomento fomentando outro banco de fomento. Porque são recursos do FGTS para ser usados no BNDES para fomentar outro banco de fomento com taxa subsidiada. Então, essa aí seria até mais fácil, mas passou. Então, você vê que é uma coisa que não faz muito, não tem uma linha de, vou te explicar, ela não tem uma linha de parecer, uma opinião, uma discussão que tenha durante uma reunião do Conselho do FGTS, não é um negócio que possa levar a uma mudança ou não do voto de quem já está com o seu voto dado ou com o seu voto pré-definido. Isso aí é um fato que pode ocorrer ou não. É que nem eu falar para o senhor, eu vou apresentar aqui o Dr. Valisney um parecer, vamos supor que o Rui Barbosa fosse vivo, e falando que eu sou inocente. Ele pode ler o parecer e acatar, mas como ele pode ler o parecer, fala, não me interessa. Eu vou apresentar para o Dr. Valisney um parecer do Dr. Valdir Troncoso Pérez, que é até tio da minha mãe, falando, ele é inocente, mas não é inocente. Então, é o que eu estou falando para o senhor. Eu posso apresentar para o senhor 50 pareceres que não vai mudar a sua opinião, desde que o senhor esteja convicto que o senhor esteja agindo dentro do que diz a Constituição Federal, amparado em provas que o Ministério Público produziu, amparado em provas que a Polícia Federal produziu, não vai mudar o seu julgamento. Então eu discordo, eu não acredito nesse negócio de parecer. Tanto que várias vezes em disputa judicial que eu tive civil, os advogados aconselhavam, vamos fazer um parecer com o Fábio Ulloa, vamos fazer um parecer com o Gilberto Bercovitch. Apenas, você acha que o juiz vai ler isso aí, ou que o desembargador vai ler isso aí, ou que o ministro vai ler isso aí com sinceridade? Calhamaço aí com 300 páginas aí. O cara não vai ler, ele vai ler. Quanto menos papel tiver para ele ler, e mais síntese tiver, e mais breve tiver, e mais comprovado tiver que ou você é culpado ou que você é inocente, ou que você tem prova aí para reduzir tua culpa, vai ser o que ele vai ler. Isso aí ele não vai dar muita bola, porque parecer você faz parecer do jeito que você quer. Eu posso falar que o teu terno é bonito como é feio. Tá, então é nessa linha aí que você chegou a falar até em vender cortina de fumaça, né? Porque, enfim, na verdade você levava ao empresário uma situação que você não tinha nem certeza se ia acontecer lá. Né? A cortina de fumaça, que quando eu falo cortina de fumaça, é o seguinte: eu sou obrigado a assumir que eu tinha o Fábio e mais nada. Que eu tinha o Fábio, o voto do Fábio. E aquele voto era um voto. Que era um voto técnico, como ele falou. Um voto técnico entre 12 votos. Os outros 9 votos, os outros 11 votos, eu não tinha influência. Agora, ele falar que porque ele era representante da Caixa, o voto dele tem mais peso, não, todos os votos tinham o mesmo peso. Eu ia perguntando e mudou, desviou. O pedido de vista, já disseram aqui que ele foi instituído só em 2014. Você sabe como funcionava antes? Não.
E cá, você falou, Lúcio, deixa eu só esclarecer. Se eu não me engano, você disse que conheceu o André de Souza na cadeia só. Só. Né? Mas o Fábio Cleto disse que teve uma reunião junto com vocês na sua casa antes. Existiu isso? Não. Ele não disse que teve uma reunião junto comigo e com o André de Souza na minha casa. Ele disse que recebeu o André de Souza na minha casa. Eu não participei dessa reunião. Você não estava? Não. Eu estava na minha casa. Meu apartamento é um apartamento grande. Ele recebeu o André de Souza na sala. E eu fiquei no meu quarto. Até porque... Por que na sua casa? Hã? Por que na sua casa? Porque o André de Souza estava perto da minha casa. E o meu escritório era perto da minha casa. E aí ele marcou, porque minha casa era numa rua fechada. Para não ter problema de serviço com o André de Souza, não sei. Aí falou se podia usar minha casa, falei que podia. E eu não participei dessa reunião, até porque, não sei se você se lembra aqui, quando ele disse que foi encontrar o deputado Eduardo Cunha, no apartamento funcional do deputado Eduardo Cunha, para ter uma reunião, ele não sabia o que ia acontecer no apartamento do deputado Eduardo Cunha. E que daí ele desce para o apartamento do Henrique Alves, e enquanto o André de Souza e não sei mais quem, mas que o Eduardo Cunha não vai. Por quê? Eu não podia ter esse relacionamento aberto com o PT, porque já existia, da parte do PT, um espírito de animosidade contra mim, por conta do problema do mensalão. Então eu só vinha encontrar ele quando ele foi preso. Então você agora não participou disso aí, você sabe o que eles trataram? Alguma coisa? Nada. Tá, para encerrar o Fábio Cleto, tá, você disse que a planilha lá que ele apresentou, né, com aqueles valores, os 2,1 milhões, tal, que ela estava errada, que os valores não batiam. Né? Acho que você até começou a fazer essa conta aí. Tá? Enfim, o que não bate ali? Porque ele diz que aquele valor seria referente à soma das participações das empresas. Bom, eu queria só levando... assim, não precisa entrar em grandes detalhes. Isso aqui é o seguinte, não tem como... Porque é o seguinte, a desculpa que ele deu para falar que a planilha sobrava dinheiro era a cotação do dólar. Você acha que nessa planilha aí pode ter valores referentes a outras negociações dele que você não tivesse nem participado, não tivesse nem conhecimento? Que tenha sido creditado dinheiro na conta dele, que nós não... outros negócios dele que, enfim, já que ele tem tanto contato, tanto empresário, você mesmo confirmou aqui que a questão das loterias, ele tinha voo solo, né, para usar a expressão nossa. Acho que pode ter acontecido de tudo, mas na minha opinião, o que aconteceu? Acabou que ele alguém pagou a mais para ele do que tinha que pagar. Na verdade, ele não tinha esse crédito. Não, tinha menos crédito, e aí ele tinha que ter repassado esse crédito que foi a mais para o Margot, que ele não repassou. E esse a mais aí, será que você... Porque não é um valor de outra empresa que vocês não Não, porque todos os créditos que ele recebeu na conta dele são todos originários da Carioca Engenharia, né? A não sei que ele tenha feito algum negócio a mais para a Carioca Engenharia que a gente desconheça, entendeu? Você não sabe. Não sei. A única coisa que eu sei da operação do Porto, tirando que eu recebi propina, eu vou chegar lá no Porto, se quiser. É que uma vez o parecer da área dele, que era para a liberação de uma tranche extra que o Porto necessitava, o parecer da área jurídica dele foi contrário. Ele nem sabia disso aí. Tô sabendo depois que a bomba explodiu. E isso aí trouxe muito desgaste, entendeu? Então, é a única coisa que eu sei, assim, relativa ao Porto, é isso. A última coisa que eu ia esclarecer com você de Fábio é que ele fala, mas eu acho que você já está esclarecendo, mas deixa eu só confirmar. Ele fala que você também teria uma conta no Julius Baer, eu ia perguntar se tem alguma coisa a ver com caixa, se recebeu algum dinheiro dela, mas você disse aí que nunca teve conta lá. Eu nunca tive conta no Julius Baer. Quando eu fiz o meu acordo de colaboração premiada, eu abri sigilo bancário pessoal meu e de familiares meus diretos no mundo inteiro.
declinei o nome de todas as offshores minhas que eu me lembrava, que eu tive, se você pegar desde 2000 até agora, eu devo ter tido umas 20 offshores, então tem nome de offshore que eu não lembro. Então, para me resguardar, eu disse que se tivesse alguma offshore que não estivesse citada lá, e que se essa offshore possuísse saldo em banco, não sei o que, o dinheiro era perdimento e não seria abatido do valor da multa. Então vamos lá, sobre o Margoto, tá? Pois não. Esclarecer algumas coisas aí que tem na delação dele que você já chegou a falar. Primeiro ele fala que usou lá a Discovery e a Ethos, que seriam empresas de familiares dele, né? Falou em pai, se não me engano, esposa, alguma coisa assim. A Discovery era uma empresa que era dele, uma offshore que era dele, e a Ethos era uma empresa que era da mulher dele. Na verdade, essa Ethos no começo era dele, do Fábio, não chamava Ethos, chamava Creditária, e aí depois o Fábio, quando assumiu a Caixa, passou a empresa inteira para o Margoto, e eu usei essa conta da Creditária para receber alguns créditos que eu precisava em reais, e aí eu punha na conta da mulher dele e pagava um percentual para ela, como ele mesmo confirmou. Esses valores têm alguma coisa a ver com a Caixa aqui? Com essas tem, que você narrou aqui? Tem, por exemplo, tem algum depósito que foi feito aí pela Eldorado na conta da Ethos, não sei se da Ethos ou da Discovery, mas coisa nada expressiva. Já na conta da Discovery, eu usei a conta pouco tempo, e aí ele pediu, não usa a conta da Discovery porque tem um imóvel meu no nome da Discovery, não sei o que, aí eu não usei mais. Com relação ao pai dele, o pai dele era uma pessoa que tinha uma renda mensal pequena, e eu ofereci para ele, olha, eu tenho uma empresa minha, que ela é nacional, mas a acionista dela é uma offshore, então ela precisa ter um representante legal no Brasil. Eu posso pôr teu pai de representante legal e dou para ele todo mês um salário de R$5.000. Pergunta para ele se interessa isso. Aí o pai dele disse que interessava. Eu fiz as mudanças contratuais pondo o pai dele de sócio, de gerente com 0,0001 de cotas. E o pai dele assinava os documentos que precisava. E aí depois, em 2012, o pai dele pediu para sair da empresa. Quando o pai dele pediu para sair da empresa, eu falei, não tem problema, substituí ele por outro. Essa empresa também está declarada na minha delação premiada. Apesar de eu não ser sócio ostensivo, eu declarei ela. E eu peguei e tirei o pai dele e a vida seguiu. O ano passado eu fui informado que houve uma ação trabalhista em que houve como é que chama quando desqualifica a pessoa jurídica? Despersonalização da pessoa jurídica. Teve a despersonalização da pessoa jurídica para a pessoa física. Foi um processo que correu a revelia e aí bloqueou R$17.000 do pai dele. A minha advogada recebeu um e-mail do advogado dele explicando a situação, que ele não tinha dinheiro, que não tinha não sei o que lá, parará. E eu providenciei com um advogado meu ir lá e fazer esse acordo trabalhista. Esses valores que você recebia nessas empresas eram listos? Em qual empresa? Na minha? Na Galway? Nas empresas do Margoto, que ele falou, a Discovery, a Ethos, do pai dele. Tinham listos e listos. Aí na Galway, o que aconteceu? Quando ele saiu, aí teve essa desconsideração, aí eu mandei lá fazer o acordo trabalhista, foi feito o acordo trabalhista. Eu até estou peticionando aqui para trazer o acordo trabalhista, para provar que eu paguei o dinheiro que foi bloqueado na conta do pai dele. E também estou peticionando no juízo para provar que o pai dele, a certidão de
resumo da Junta Comercial de São Paulo para provar que o pai dele já não faz parte da empresa desde 2012. Esses documentos vão ser anexados no processo. Os dinheiros da Galway, que a Galway recebia, a maioria são de créditos de inadimplentes que tinham desde a época em que ela tinha a carteira dela de securitizadora de crédito. Listo. Tá. Ele fala também, o Margoto, de empresas do Eduardo Assunção, que você usaria para receber propina da Caixa. Tem isso? Fala até na Provence, foi um dos nomes. Não existe Provence. Existe Dallas e existe... A outra eu não lembro o nome. Na verdade, ele tinha uma sistemática de emitir nota fiscal, que eu não sei qual é. Esse Eduardo disse. E eu, às vezes, quando a minha empresa estava para estourar o limite de faturamento anual, porque a minha empresa é por lucro presumido, então ela tem um limite de faturamento anual, eu pedia para ele emitir nota fiscal, ele emitia a nota fiscal e descontava um valor de imposto que a gente já tinha pré-acordado. Essas operações aqui da denúncia, teve algum recebimento com ele nessas empresas? Teve recebimento do Grupo Constantino. Que eu me lembre do Grupo Constantino. Do Joesley não teve. E do Joesley não teve. Só dos dois. Só do Grupo Constantino. Sabe dizer o valor e quando foi? Posso te informar, anexar no processo que eu tenho lançado aqui, mas não são valores expressivos. Porque o Grupo Constantino, quando pagava, ele pagava notas pequenas, entendeu? 50 mil reais, 50 mil reais para lá. Como eles têm várias empresas de ônibus, acho que quase centenas de empresas de ônibus, ele mandava faturar um pouquinho para cada um. Tá, então você não sabe nem de qual empresa, nem a data. Então você tem que não sei, eu tenho controle e já apresentei isso aí na Polícia Federal. Aqui não, né? Nos autos aqui não, né? Acho que, não sei se nos autos aqui estão ou não, mas se for necessário eu posso compilar os dados e anexar nos autos aqui. Vem cá, sobre a relação do Margoto lá no escritório, né? Ele dizia que... Eu queria entender como que funcionava o Margoto dentro do escritório. O que ele fazia, qual o período que ele trabalhou lá, quanto tempo ele passava no escritório. Você chegou a dizer em algum momento aí que em determinado momento ele ficou ocioso, né? Queria entender como é que era essa relação dele lá dentro. Ele começou a trabalhar no escritório no ano de 2010, final de 2010, junto com o Fábio Cleto. Foi junto com o Cleto? Foram junto com o Cleto. Em abril de 2011, o Cleto nomeado para a Caixa foi embora, só ficou eu e ele. Quando o Cleto foi embora para a Caixa, ele fechou o fundo que ele tinha junto com o Margoto, que era aquele fundo que chamava Aquitane. E eu tinha um fundo meu, que era muito mais antigo até do que o deles, o Aquitane, que chama Global Trend Investments, que existe desde 2003, que é um fundo também 2689. O fundo 2689 é um fundo para investidor não residente. E aí eu falei para ele operar os recursos do fundo, desse fundo 2689. E eu não tinha tempo de ficar na mesa de operações acompanhando o que ele fazia no desenrolar do dia. Qual tipo de operação ele estava fazendo, qual tipo de trava, se estava comprando opção, vendendo opção, comprando mercado à vista. Né? Eu não tinha esse tempo de acompanhar, porque eu, além de operar a minha carteira, porque eu tinha a minha carteira própria, que eu operava no meu nome, que era segregada da carteira dele, eu não tinha tempo de ver o que ele estava fazendo. Aí no final do dia ou do mês ele ia batendo comigo, e ele passou aí um período de 4, 5 meses perdendo dinheiro. Aí ele está falando de quando? 2011.
Depois que o Cleto entrou. Depois que o Cleto saiu. Entrou na Caixa. Entrou na Caixa. Aí ele chegou à conclusão que era melhor não mais operar o fundo. Aí, o que aconteceu? Nessas operações que eu tinha, que eram operações que eram feitas na área de pessoa jurídica da Caixa, ou na área de pessoa no FIFGTS, que foram poucas, ele não tinha muito o que opinar, nem o que ajudar, porque eram operações que eram estruturadas. Eu mesmo, às vezes, precisava chamar ajuda de outras pessoas para me ajudar, faz assim, faz assado, pedir consultoria externa, falar com advogados, não sei o quê, e ele não tinha muita paciência para isso, então ele foi ficando ocioso no escritório. Paralelamente a isso, essa empresa que ele tinha com o Fábio, ele deu sequência em montar essa empresa, e a empresa não teve sucesso. A mulher dele tocava a empresa, a ex-esposa dele tocava a empresa, e ela não teve sucesso na gestão do negócio e deixou um prejuízo muito grande para ele referente a essa empresa. Aí ele perguntou para mim se eu podia ceder um espaço para a esposa dele num outro escritório que eu tinha, visto que eu já não me dava muito bem com a esposa dele, que ela tinha um gênio muito explosivo, no meu escritório, num escritório que eu tinha na Avenida 9 de Julho. Eu falei que eu podia. E ele frequentava lá também? Não, ele ficava só no meu escritório. Aí ela ficou lá um tempo e tal, e depois foi embora. E trabalhava de casa. Aí ele me trouxe essa operação do Big Frango. Essa operação do Big Frango, ele veio com uma pessoa que chama Alexandre Genta, que é um cara que é amigo dele, de Londrina, no Paraná. Me apresentou, o cara disse que era dono do Big Frango, o Big Frango era uma empresa que faturava R$1,5 bilhão por ano, Parará, que queria vender a empresa, e que também tinha interesse em tomar um empréstimo na Caixa, não sei o quê. E o que aconteceu? Falei, tá bom, eu posso te pôr em contato aí, nós podemos fazer esse negócio. Só que o dono da empresa, que chama Evaldo Ulisque, achava que eu não tinha contato nenhum com o pessoal da JBS. Ele achava que eu não conhecia ninguém da JBS. E aí eu tive que fazer um jantar na minha casa para provar para ele que eu conhecia os donos da JBS. Aí ele foi nesse jantar da minha casa, tal, mas antes de eu levar ele no jantar na minha casa, eu fiz ele assinar um contrato, que era um compromisso de compra e venda em nome da minha empresa, com a empresa dele, na qual, se a empresa dele fosse vendida, eu receberia uma comissão de 5% do valor da venda. Você está falando de quem? Só porque eu me perdi. Big Frango. Big Frango. O nome da pessoa? Evaldo Ulisque. O que aconteceu? Ele, para tentar me dar o golpe, primeiro vendeu uma empresa que chamava Agrícola Jandelli. A Agrícola Jandelli era a dona das matrizes. O que são as matrizes? É quem põe o ovo, gera o pintinho, aí o pintinho vai para a engorda, aí o pintinho morre, vai para a batedora. Então, ele vendeu primeiro as matrizes para o Joesley e para o Wesley, e depois ele foi vender a fábrica. Só que quando ele vendeu a Agrícola Jandelli, eu notifiquei a JBS falando, olha, eu tenho um contrato de comissão, não sei o que. De quando? Só para... Isso aí, metade de 2013. Aí, ele levou para você essa operação, foi quando? Metade de 2013. Aí isso aí foi correndo, isso aí já nós estamos na metade de 2014. Aí quando eu vi que ele estava fazendo esse ato aí, eu notifiquei tudo. E aí a resposta que ele deu da notificação para mim, o Evaldo Ulisque, era que eu tinha falsificado a assinatura dele no contrato. Aí eu falei, pô, agora aqui não tem mais diálogo, né? Aí eu tive que abrir um processo civil criminal contra ele, fiz um exame grafotécnico, provei que a assinatura era dele, e aí foi concretizada a venda de todo o grupo Big Frango pro grupo JBS.
Ou seja, a JBS ficou dona de 100% do grupo Big Frango. O Big Frango era uma subsidiária integral da JBS. Quando que se concretizou isso aí? 2014. Aí o que eu tive que fazer? Como eu já estava processando a Big Frango e a Agrícola Jangdelli, eu segui processando. E o pessoal da JBS queria que eu tirasse a ação, porque eles eram meus amigos. Não, você tem que tirar a ação, tem que tirar a ação. E eu falava que eu não ia tirar. Eu ia até o final. Eu comprei, te avisei que se você comprasse que tinha esse débito, te notifiquei. E aí, depois de um tempo, quando foi marcada a segunda audiência, eles me propuseram um acordo, e aí eu aceitei o acordo. A JBS. Exatamente. Um acordo inferior ao valor que eu teria para receber. Então, quando ele diz que ele tem valor a receber, teria um valor a receber se eu concordasse com ele que ele teria um valor a receber, porque é o seguinte, quem pagou não foi o cliente dele, que era o vendedor. Quem acabou pagando no final foi o comprador. Essa ação aí que envolvia a casa da Rua Guadalupe? Não tem nada a ver com o caso da Rua Guadalupe. O caso da Rua Guadalupe tem... Vamos falar... Essa casa da Rua Guadalupe, ela tem escritura de compra e venda, ela tem o contrato, ela tem alienação fiduciária, ela tem recolhimento de TCBI, ela tem a TED feita na conta da empresa que foi a que vendeu o imóvel, que é a JJMB, que é uma empresa particular do Joesley, que não tem nada a ver com o grupo JBS. Ela tem toda a documentação 100% regular.